Terceiro ano do ensino médio, vamos para a nossa sexta aula, então intitulada Primeira Guerra Mundial e o Cenário Brasileiro. Conteúdo: Brasil e a Primeira Guerra Mundial. Objetivo: contextualizar o cenário brasileiro e seus desdobramentos perante a Primeira Guerra Mundial. Para começar, leia atentamente as informações e registre suas observações. Elas serão importantes no decorrer da aula. Como eu sempre digo, caderno a postos aí e façam seus registros. A imagem ao lado, ela é uma referência da Biblioteca Nacional. O autor da imagem é o Raul Pederneiras. Diz o seguinte: alerta, palavras do chefe da nação. É necessário que se dissipem todas as divergências internas e que a nação apareça una e indivisível em face do agressor. Então esse cartaz aí vai ser analisado no decorrer da aula. Tá? Então a gente agora vai partir para a leitura propriamente dita e depois vocês façam aí suas observações de análise desta imagem. Antes mesmo da leitura, vamos aqui observar as imagens. Então, operários grevistas descendo a ladeira do Carmo, São Paulo. Então, referente aqui à greve de 700 mil trabalhadores. A gente também tem nesse documento um grupo do 1º Batalhão da Força Pública armado dispersando os grevistas na Praça Antônio Prado, na região central de São Paulo. Então aqui a gente tem o conflito das autoridades com os grevistas, né? Então, 1º Batalhão dispersando a movimentação dos grevistas. Nesta imagem temos trabalhadores paralisados em São Paulo. Então aqui também mais uma imagem da greve. E novamente o cartaz que vai ser alvo de análise aí. Vamos então partir para a leitura do material. A Biblioteca Nacional lembra o dia 3 de abril de 1917, quando o navio brasileiro Paraná foi torpedeado e afundado por um submarino germânico no litoral da França. Este foi o estopim para que o presidente Venceslau Braz, de 1914 a 1918, rompesse relações com a Alemanha dias depois. A política de neutralidade declarada no início da guerra teve o seu fim. A entrada do Brasil no conflito se deu em 26 de outubro do mesmo ano. A imagem selecionada no slide anterior pertence à divisão de iconografia. É um cartaz em cromolitografia, publicado na imprensa nacional, sem indicação de data, mas o contexto da imagem aponta para o momento da entrada do Brasil na Guerra de 1918. Referência: Biblioteca Nacional. O cenário econômico em 26 de outubro de 1917, o Brasil destacou-se como o único país sul-americano a entrar no conflito, declarando guerra à Alemanha por meio do presidente Venceslau Braz. Na época do início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, o Brasil detinha uma economia majoritariamente agroexportadora, com foco no café. O país controlava impressionantes 4/5 da oferta mundial desse produto. A eclosão do conflito teve impactos significativos na economia brasileira, fortemente ligada ao comércio internacional. O Brasil enfrentou duas principais consequências: uma redução na demanda pela commodity e o acúmulo massivo de café nos armazéns europeus, utilizado como garantia para pagamentos de dívidas externas. Esse último ponto foi levantado pelos diplomatas brasileiros durante as negociações do Tratado de Versalhes, o principal documento pós-guerra, em 1919. O historiador canadense Roderick Barman, especialista no Brasil dos séculos XIX e XX, destaca que, entre 1914 e 1915, as vendas de café despencaram em 1/3 devido ao bloqueio naval estabelecido pela Grã-Bretanha para produtos de países neutros. Esses eventos ilustram o impacto direto da Primeira Guerra Mundial na economia brasileira e as complexidades enfrentadas pelo país nesse cenário global. Referência: Duarte, Fernando. Fatos sociais e políticos. Em 1917, os anarquistas lideraram uma grande greve em São Paulo, que envolveu várias categorias profissionais e foi motivada, a princípio, pela brusca queda de poder aquisitivo dos trabalhadores. Nos primeiros anos da Primeira Guerra Mundial, o custo de vida subiu, e os salários não acompanharam. Estima-se que os salários se depreciaram em 2/3.
A greve de 1917 começou na cidade de São Paulo e cerca de 700 mil trabalhadores interromperam suas atividades. No final, os patrões concederam reajustes salariais. No entanto, a perseguição policial aos trabalhadores anarquistas, a partir daí, tornou-se sistemática. Na década seguinte, o Congresso discutiu e aprovou algumas leis sociais, como a limitação da jornada de trabalho infantil, o direito a férias e a formação de um sistema de aposentadoria. Na prática, porém, pouca ou nenhuma dessas leis foi implementada. No final da década de 1910, muitas lideranças operárias ficaram impressionadas com o sucesso da Revolução Russa, 1917. Inúmeros grupos simpatizantes aos comunistas surgiram no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em outros estados. Em março de 1922, alguns desses grupos realizaram um congresso e fundaram o Partido Comunista do Brasil, PCB. Em 1924, o partido filiou-se à Terceira Internacional Comunista, criada 5 anos antes. Apesar de ter tido uma atuação militar pouco expressiva, o Brasil foi o único país da América do Sul a participar da Primeira Guerra Mundial. Isso assegurou sua presença na Conferência de Paz de 1919, em Versalhes, e na criação da Liga das Nações. A guerra teve implicações significativas no Brasil, resultando na consolidação de uma política externa direcionada aos Estados Unidos e na desilusão com a civilização Belle Époque que caracterizou o pós-guerra. Isso sinalizou o declínio da cultura europeia e o surgimento do novo mundo representado pela América. Retorne ao slide 3, na seção para começar, resgate suas observações e análises acerca da imagem do cartaz e reflita sobre as seguintes indagações. 1. Qual é o possível leitor da mensagem do cartaz? 2. Identifique quem são as personagens que estão representadas no cartaz e qual grupo social representam. Qual é o significado de seus gestos e de suas ações? 3. Que mensagem o cartaz quer transmitir? Bom, pessoal, essa análise aí do cartaz ela é bastante simples, apesar de ter 3 questionamentos, dá para responder isso tudo numa única explicação. Então, o que você está vendo ali é uma simbologia de uma pessoa engravatada e de uma pessoa com a vestimenta mais simples. Então aqui você tem o país num contexto de greve com conflito entre as classes. Então você tem a classe trabalhadora reivindicando melhorias nos salários para melhorar ali, retomar a qualidade de vida, e você tem um patronato que é avesso a essa proposta. Essa classe trabalhadora, nesse contexto, ela já carrega toda uma influência anarquista, toda uma influência comunista, né, socialista, ou seja, você tem uma classe trabalhadora politizada dessa vez, entrando em greve, né, cerca de 700 mil pessoas, para reivindicação de direitos. Vão ser criadas leis trabalhistas, leis que vão atender essa demanda do trabalho, mas que não vão ser colocadas em prática. Então você cria a legislação, mas se não coloca em prática, essa legislação ela fica aí inócua, sem efeito. Dentro dessa conjuntura de conflito social, você vai ter mais tarde uma perseguição aos anarquistas, uma perseguição rigorosa das autoridades aos anarquistas e a influência ideológica e política lá da Revolução Russa, que tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, essa influência do comunismo vai fazer com que surja aqui no cenário brasileiro o Partido Comunista, o PCB. Tá? Então é um momento de um desajuste social, de um conflito ali entre os grupos sociais, e o cartaz ele vem no intuito de propor a união. Então essa figura engravatada aí, ela seria um industrial e ali um trabalhador também sendo representados, os dois de mão dadas, e aquela ali ao fundo, no centro da imagem, seria a República. Né? Podem ver que as estrelinhas ali representariam o Cruzeiro do Sul, um dos símbolos nacionais. E ali a figura da República. Então, trabalhadores e o patronato unidos aí pelo bem da nação, né, pelo bem da República. Mas, obviamente, que o texto aí
de correção ele vai dar bem mais detalhes e é o que a gente vai acompanhar agora. Correção à imagem de Raul Pederneiras, de 1874 a 1953, no entanto, aponta para outro conflito, nas entrelinhas. Diante das agruras do momento da guerra, marcado pela carestia, por um lado, e pelo fortalecimento do movimento operário, por outro, os conflitos de classe se acirram. A greve geral de 1917 em São Paulo e a onda de greves em 1918 são a manifestação da agitação social em que o país vivia. No cartaz, a elite e o povo dão as mãos sob a bênção e a proteção da imagem da República encarnada em uma mulher branca de barrete frígio, barrete da liberdade, usado pelos republicanos franceses que lutaram pela tomada da Bastilha em 1789. A conclamação pela União, pelo artista Pederneiras, demonstra que os conflitos deveriam ser superados em prol da união da nação contra o inimigo externo. Todos falam. Qual alternativa descreve, de forma correta, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial? E o Brasil participou, enviando medicamentos e equipes de assistência médica para ajudar os feridos da Tríplice Entente. Também realizou missões de patrulhamento no Oceano Atlântico, utilizando embarcações militares. Segunda, o Brasil enviou soldados, veículos militares, armamentos e munições, atuando diretamente nos campos de batalha da Europa. Terceira, o Brasil ficou neutro durante todo o conflito. Quarta, o Brasil enviou soldados para ajudar na composição das forças militares da Tríplice Aliança. Vê nenhuma das alternativas. Então, agora que foi feita a leitura deste na prática, dessa questão, vamos aqui a eliminação. Então, 1. O Brasil participou enviando medicamentos e equipes de assistência médica para ajudar os feridos da Tríplice Entente. Também realizou missões de patrulhamento no Oceano Atlântico utilizando embarcações militares. Então está correto, o Brasil participa ali em 1917, como foi dito lá no material, lá no início do texto, porque o navio Paraná foi torpedeado no litoral francês. Então o Brasil participa da guerra, vai sim fornecer assistência médica e medicamentos para a Tríplice Entente. Lembrando que a Tríplice Entente ela era composta pela Inglaterra, pela França, pela Rússia. Com a saída da Rússia, então você tem os Estados Unidos entrando no lugar. Então o Brasil faz parte desse auxílio à Tríplice Entente, contra a Tríplice Aliança. Então, no caso, isso daí está dentro, é válido. No 2, ali, o item 2, o Brasil enviou soldados, veículos militares, armamentos e munições atuando diretamente nos campos de batalha da Europa. Não, isso não ocorreu. Tá? O Brasil não combate dentro da Primeira Guerra Mundial. A embarcação de guerra que o Brasil envia termina ali no Mar Mediterrâneo, entrando num conflito com toninhas, que é um mamífero, né, parecido com um golfinho. Então, no caso, as pobres das toninhas foram confundidas ali como se fosse um submarino. Então você não tinha equipamento para verificar se tinha um submarino ali próximo do navio, perceberam uma movimentação estranha na água e fuzilaram ali algumas dezenas de toninhas, tadinha. Então isso daí foi a atuação militar, o conflito brasileiro, o combate brasileiro na Primeira Guerra Mundial, foi essa gafe aí. No item 3, o Brasil ficou neutro durante todo o conflito? Não. Então, como eu já disse, entrou em 1917 do lado da Entente, porque teve o navio Paraná torpedeado. Mas até então esteve neutro até esse momento. Neutralidade que prejudica a economia porque a Inglaterra tinha um embargo, né, um bloqueio naval, um embargo econômico contra os países neutros, né, países que não se aliassem ali à Entente. No item 4, o Brasil enviou soldados para ajudar na composição das forças militares da Tríplice Aliança. Não, o Brasil não entra
do lado da Tríplice Aliança. O Brasil participa do lado da Tríplice Entente. Tá? Então, França, Inglaterra e Estados Unidos. Nenhuma das alternativas é o quinto item aí, que é descartável. Ok? Então, feita aí a eliminação de cada uma das alternativas. Vamos lá à resposta do texto. Vamos lá à correção. Correção: se você respondeu a alternativa I, o Brasil participou, enviando medicamentos e equipes de assistência médica para ajudar os feridos da Tríplice Entente. Também realizou missões de patrulhamento no Oceano Atlântico, utilizando embarcações militares. Parabéns! Justificativa: o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Entente, que era composta principalmente pela França, pelo Reino Unido e pela Rússia, entre outras nações. A entrada do Brasil no conflito ocorreu em 1917. Essa escolha refletiu as relações diplomáticas e os interesses brasileiros da época. Correção: ao enviar tropas para lutar ao lado da Tríplice Entente, o Brasil ganhou reconhecimento internacional e demonstrou seu comprometimento com questões globais. A presença na Conferência de Paz, em Versalhes, e na Liga das Nações consolidou a posição do Brasil como um ator relevante no cenário mundial, contribuindo para sua imagem de país comprometido com a paz e a cooperação internacional. O país começou a perceber sua capacidade de influenciar eventos globais e a importância de sua presença no contexto internacional. Isso contribuiu para uma maior coesão interna e para a construção de uma narrativa nacional em que o Brasil desempenhava um papel ativo no cenário mundial. A presença na Conferência de Paz permitiu que o Brasil participasse ativamente das discussões sobre o futuro pós-guerra. Correção: a experiência da Primeira Guerra Mundial também trouxe uma desilusão com a Europa, marcando o início de uma mudança na orientação da política externa brasileira. O país começou a se voltar mais para os Estados Unidos, estabelecendo laços econômicos e diplomáticos que moldariam as relações bilaterais no século XX. Em resumo, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial teve impactos profundos na identidade nacional, na consciência política e na imagem internacional do país, consolidando-o como um protagonista relevante no cenário global. Contextualizamos o cenário brasileiro e seus desdobramentos perante a Primeira Guerra Mundial. Bom, pessoal, então, finalizada a leitura da sessão que aprendemos hoje, eu finalizo a aula lembrando a vocês que todo esse material que a gente utiliza aqui, ele está disponível no CMSP Repositório. Acessem lá o material do terceiro ano do ensino médio e podem reforçar a leitura. Espero que tenham feito anotações, a gente discute em sala de aula. Até segunda-feira, tchau, tchau.